Muito se discute ao longo da guerra na Ucrânia sobre quem estaria vencendo o conflito. Ele já passou por várias fases, com vantagem para ambos os lados, mas existe um país em específico que, em todos os momentos, faturou com a terrível e sangrenta guerra que consome o leste europeu. Se arriscaria a dizer qual é? Vamos contar essa história do começo. Vamos fazer uma pausa no vídeo para eu falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider, que fabrica, dentre outras coisas, a Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu estou usando. Essa é a cinza, adoro a cinza, mas tem de muitas cores. Estou sempre usando a minha Tech T-Shirt para várias situações diferentes, para trabalhar, para treinar, para dormir, para ficar em casa. Por isso que ela é versátil demais, confortável, um tecido leve, é muito gostoso, ela desamassa no corpo, enfim, para viajar também é ótimo. E a Insider não tem só Tech T-Shirt, né? Tem muitas outras coisas. Aqui está o site, vocês podem ver masculino, feminino, uma série de roupas aqui. Vamos entrar no masculino e aí vocês podem ver aqui, além das camisetas. E tem as cuecas, tem também a Tech T-Shirt manga longa, agora no inverno, aqui ó, funciona muito bem. E tem tudo que é feminino. E lembrando para vocês, né, que agora o cupom é só ROC, H-O-C. Por quê? Porque a gente tem uma promoção especial aqui para quem for fazer a sua primeira compra. Se você nunca comprou nada, não experimentou os produtos da Insider, aproveita que o desconto é de 18% para quem fizer a primeira compra. E quem já é cliente, continuar comprando, pode usar o mesmo cupom, o meu cupom do ROC, só que o cupom vai valer 12%. Então, aproveita se você não conhece os produtos da Insider, e se você já conhece, o desconto está valendo igual, ROC, H-O-C. Vamos voltar para o vídeo. Um ano atrás, o ditador chinês Xi Jinping disse ao presidente ucraniano Zelensky que a China sempre está do lado da paz. No entanto, a China teve ausente na recente cúpula internacional patrocinada pela Suíça que buscava uma resolução pacífica para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A ausência simbólica da China foi ainda mais sentida pelo grande esforço que Pequim diz fazer para mediar um acordo entre os combatentes. A desculpa do Xi foi que todas as partes não estavam devidamente representadas na cúpula, já que os russos não foram convidados. A relação dele com o presidente russo Vladimir Putin é tão próxima hoje em dia que ninguém espera que o líder chinês seja levado a sério como um pacificador. Qualquer esperança de que Xi pudesse usar a sua influência sobre o Putin como alavanca para ajudar a acabar com a guerra evaporou faz tempo. Em vez disso, o foco do Ocidente agora se volta para o papel que a China realmente está desempenhando no conflito, como uma facilitadora do esforço de guerra russo. Nisso, os Estados Unidos e seus aliados enfrentam uma realidade difícil. A de que uma guerra prolongada na Europa é ótima para os interesses de Xi. O que o ditador chinês está fazendo de fato é se aproveitar do sistema de segurança global liderado pelos Estados Unidos. Sistema esse que ele espera destruir para substituí-lo por uma ordem mundial centrada na China. Com isso, o Xi Jinping pode deixar o trabalho pesado de resolver a crise na Ucrânia para Washington, enquanto explora a guerra para os interesses da China. Essa abordagem, apesar de contraditória e cínica, é extremamente eficiente. Se Putin ganhar a guerra, o Xi terá um parceiro que conquistou uma vitória contra o odiado Ocidente, promovendo o poder global dos regimes autoritários. Mas mesmo que o Putin não consiga uma vitória tão clara, o Xi teria ajudado a Rússia a esgotar os recursos militares e financeiros dos Estados Unidos e os seus aliados, ao mesmo tempo em que transforma a Rússia em uma grande vassala chinesa. Aqui no canal nós temos vários vídeos que explicam melhor essa relação entre Rússia e China e como que na verdade a Rússia pode estar se tornando muito dependente da China. No Rock Academy, o meu aplicativo, vocês podem encontrar uma aula, um curso específico que mostra cenários futuros para onde a Rússia caminharia, e ali sim a gente descreve um cenário mais detalhado sobre essa situação. Xi e o seu governo tentam esconder do mundo a contribuição que eles têm dado para a brutal guerra que já dura anos. Oficialmente, Pequim ainda promove a necessidade de conversas de paz, mas as ações do Xi Jinping dizem algo muito diferente. Os líderes do G7
em uma cúpula desse mês, acusaram que o apoio da China à Rússia estava permitindo que Moscou continuasse a guerra e pediram para a China que parasse de enviar componentes e equipamentos para as armas russas. O apoio chinês à Rússia prolonga a guerra, disse o Zelensky no início desse mês durante uma visita a Singapura. Especialistas no assunto, eles ainda acreditam que a China não tem apoiado diretamente a guerra do Putin, por exemplo, fornecendo armas às forças armadas russas. O Zelensky revelou recentemente que o Xi Jinping lhe prometeu pessoalmente que a China não venderia armas ao Putin. No entanto, a China simplesmente não consegue negar mais a ajuda indireta que dá ao Putin, sustentando a economia russa e ajudando ela a burlar as sanções. O comércio total entre os dois países atingiu um recorde de 240 bilhões de dólares em 2023, um aumento de 26% em comparação com o ano anterior. As exportações da China para a Rússia aumentaram 64% desde 2021, antes do início da guerra na Ucrânia. Além disso, grande parte do comércio é realizado na moeda chinesa, o yuan, em vez dos dólares americanos, que é a principal moeda de reserva mundial, ainda usada na maioria das transações internacionais pelo mundo. O setor financeiro da China desenvolveu um sistema de pagamentos que envolve apenas o rublo russo e o yuan chinês para contornar a rede SWIFT de trocas internacionais, da qual alguns bancos russos foram banidos pelas sanções do Ocidente. Para a Rússia, esse comércio é absolutamente vital hoje em dia. Bens chineses representam 38% de todas as importações russas, enquanto a China compra 31% do total das exportações russas. A China comprou quase metade das exportações de petróleo bruto da Rússia desde que a União Europeia embargou essas exportações em 2022. Ou seja, a China criou um verdadeiro eixo de evasão no mercado de petróleo através das suas compras da Rússia sancionada e também do Irã com o mesmo tipo de sanção. Na prática, o que está acontecendo é que a receita do petróleo vendido para a China está sustentando as economias iraniana e russa e minando as sanções ocidentais. A gente pode afirmar, sem exagero nenhum, que essa política econômica chinesa salvou o Kremlin do desastre econômico e político. Até agora, o Xi tem conseguido tudo isso a um custo baixo, tanto para a China quanto para si próprio. Mas essa impunidade pode começar a estar mudando. Os países do G7 ameaçaram impor sanções adicionais direcionadas a instituições financeiras chinesas e outras empresas que ajudam a Rússia a obter material de guerra. No mês passado, a administração do Biden já impôs sanções a empresas chinesas que os americanos acreditam estarem ajudando a Rússia a reconstruir seus suprimentos militares. O grande problema é que essas ações podem não ser suficientes para obrigar os chineses a mudarem de sua postura. Pelo contrário, existe uma boa chance de que sancionar a China possa produzir o efeito oposto, convencendo aí sim o Xi de que uma parceria com Putin para superar o poder global americano é o único caminho para a China. Olhando pela ótica chinesa, eles têm muito a ganhar ao fomentar os laços mais profundos com a Rússia. O Xi Jinping está garantindo um vital suprimento de petróleo e outros recursos naturais em uma rota que não pode ser barrada pelos Estados Unidos, ao contrário das fontes do Oriente Médio, que poderiam ser vulneráveis a sanções ou ações militares americanas, porque são rotas marítimas e aí a Marinha Americana pode sim bloquear. Já no caso da Rússia, não. Essa rota ela é terrestre, continental. Enfim, e no ano passado a Rússia foi o principal fornecedor estrangeiro de petróleo da China, representando quase 1/5 do total das importações chinesas do produto. Ou seja, para o Xi Jinping, retirar ou reduzir o apoio à Rússia pode representar um risco maior do que construir uma conexão mais próxima. Além disso, a China tem um forte interesse na estabilidade política e econômica da Rússia. Qualquer coisa que possa ameaçar esse status quo, como uma retirada ou uma possível derrota na Ucrânia, ou até mesmo uma falência completa da economia ou um golpe de Estado na Rússia, pode representar uma grande ameaça à segurança ao longo da fronteira norte da China. Quanto mais a Rússia depender do comércio com a China, mais influência o Xi Jinping terá sobre o Putin e mais ele vai poder pressionar Moscou a apoiar as ambições e interesses globais de Pequim. O Xi aparentemente planeja extrair tudo que ele puder do Putin, que, por sua vez, tem
poucas outras opções. Um grande acordo de gasoduto entre os dois países, chamado Power of Siberia 2, está estagnado porque Moscou está resistindo ao preço do gás fortemente descontado que Pequim está exigindo. Mas o Xi Jinping pode se dar ao luxo de ser paciente. Já o Putin, nem tanto. Acima de tudo, o apoio do Xi à Rússia faz parte de uma estratégia geopolítica muito maior e de longo prazo para remodelar a ordem mundial atual, dominada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, como eu tenho falado o tempo todo aqui em vários vídeos no canal. O Xi, ele vê o Putin como um parceiro crucial na sua campanha para construir um bloco alternativo de países que a China possa liderar contra as potências ocidentais. Para o Xi, esse objetivo pode parecer grande e importante demais para ser deixado de lado a fim de se resolver em uma guerra distante na Europa. Na verdade, os incentivos do Xi vão na direção oposta. Ele ganha ao sustentar a economia russa e prolongar a guerra do Putin. Dessa forma, o líder chinês ele cria problemas para os Estados Unidos e seus parceiros europeus e aproxima o Putin de si próprio, com risco mínimo para a própria China. Essa é a mesma estratégia que o Xi está adotando em relação à crise em Gaza. Pequim tem alardeado seu apoio à causa palestina para atrair seguidores no mundo árabe, culpando a política dos Estados Unidos pela turbulência, mas depois deixando para Washington liderar as negociações para uma possível resolução. Da mesma forma, no Mar Vermelho, o Xi se recusou a cooperar com os Estados Unidos e os seus parceiros para restaurar a ordem depois que os militantes Houthis, baseados no Iêmen, interromperam o comércio internacional a atacar as rotas de navegação cruciais. E vejam, o Xi está disposto a pagar um preço alto para a economia chinesa, né? Uma vez que o Mar Vermelho é abalado ou interrompido, isso afeta o comércio internacional e afeta a China. Mas o Xi Jinping está disposto a correr esse risco, pagar essa conta para o seu projeto maior, para a sua estratégia maior dessa criação, desse bloco e dessa aliança com os seus parceiros internacionais. Em todas essas situações, o Xi está disposto a tolerar, até mesmo fomentar tacitamente a instabilidade que cria dificuldade para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, capitalizar sobre isso para retratar a China como uma potência global mais responsável, que pode oferecer soluções superiores para os problemas do mundo. Essas estratégias chinesas são o perfeito exemplo de Realpolitik, ou seja, uma política pragmática que busca alcançar seus interesses de modo prático e muitas vezes dissimulado, continuando a fomentar o caos em todas as regiões do mundo e faturando com o sofrimento alheio. A China é a grande vencedora na guerra na Ucrânia.